E se a compreensão comum da história sagrada ocultar detalhes importantes? E se as imagens dos protagonistas do drama divino forem radicalmente diferentes das que conhecemos? E se o fio invisível que conecta as figuras-chave da Bíblia tiver sua origem em um ponto teimosamente silenciado por séculos? Imagine uma linhagem autêntica, divinamente escolhida, nascida não em palácios europeus, mas sob o sol escaldante da África, entre povos cujos corpos e almas carregam a marca da promessa divina. O que está prestes a ser revelado é capaz de abalar dogmas estabelecidos, destruir preconceitos e despertar uma identidade esquecida nos corações de muitos. Os textos bíblicos contêm não apenas narrativas históricas, mas também conexões espirituais que permaneceram à sombra por séculos. Entre elas, destaca-se a poderosa verdade sobre a existência de uma linhagem sagrada com raízes africanas, um legado marcado pela unção, predestinação, profecia e sangue. Este património, apesar das tentativas de ocultação por sistemas teológicos eurocêntricos, sobreviveu nos textos sagrados e agora está pronto para ser revelado. Você já se perguntou por que a África desempenha um papel tão significativo nos eventos bíblicos? Por que o Egito, Kut e a Etiópia aparecem com tanta frequência, não apenas como pano de fundo, mas como locais centrais do plano divino? Isso não é uma coincidência nem um mero detalhe, mas uma parte integrante do plano. Deus sempre agiu onde muitos não prestavam atenção, e agora Ele está chamando pessoas para revelar o que por muito tempo permaneceu oculto. A história de Cam, por exemplo, foi distorcida para justificar o racismo por séculos. O encontro de Salomão com a rainha de Sabá foi apresentado como um conto exótico, embora na realidade tenha lançado as bases para o surgimento de uma linhagem real em solo africano. A esposa etíope de Moisés causou descontentamento entre seus compatriotas, mas foi defendida pelo próprio Deus. O homem que carregou a cruz de Jesus era africano. O eunuco que Filipe converteu ao cristianismo era da Etiópia, e entre os guerreiros de Davi havia indivíduos das regiões do sul, ligadas a tribos semitas africanas. Tudo isso não são coincidências aleatórias, mas elementos de um único plano, aguardando sua descoberta. Em uma era em que o Espírito Santo está restaurando identidades, ele está devolvendo aos africanos a consciência de sua pertença a uma linhagem sagrada, seu papel central na promessa divina. Nesta investigação, baseada na Bíblia, em fatos históricos e em coragem espiritual, desvendaremos o verdadeiro significado desses eventos. Você entenderá que o conceito de povo escolhido não se refere a uma superioridade étnica, mas a um chamado espiritual. Você verá como o racismo penetrou no discurso teológico para privar a África de sua herança divina e perceberá por que a restauração dessa verdade é de suma importância em nossos dias. Em particular, serão abordadas as seguintes questões: a verdadeira identidade dos descendentes de Cam e a distorção histórica que os estigmatizou injustamente, a união entre Salomão e a rainha de Sabá e a fundação da linhagem salomônica na Etiópia, o significado espiritual do povo de Cush no plano de Deus, o casamento de Moisés com uma africana e a reação divina ao preconceito. O papel dos africanos no início do cristianismo, incluindo o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. As conexões genéticas e espirituais entre a linhagem de Davi e as tribos semitas africanas. Uma nova compreensão do que significa fazer parte do povo escolhido. O surgimento do racismo religioso e suas tentativas de apagar o papel da África nas escrituras sagradas. As profecias sobre a restauração da Etiópia e dos povos africanos nos últimos dias. A influência espiritual e profética dessa revelação na vida dos africanos contemporâneos. Cada detalhe, cada nome e cada conexão que serão investigados visam abrir uma nova perspectiva sobre a Bíblia. Uma perspectiva de verdade libertada de preconceitos e dogmas teológicos que negam sua verdadeira cor e origem. Origens. Você está pronto para descobrir sua história na Palavra de Deus. Prepare-se para revelações capazes de transformar sua visão de mundo, pois trataremos da descoberta dos vestígios de sua história no próprio coração das Escrituras Sagradas.
Vamos então iniciar a exploração da primeira e contundente evidência sobre a autêntica origem, habilmente velada nos textos bíblicos. Paradoxalmente, a maioria dos leitores da Bíblia não percebe que as raízes geográficas e espirituais da Palavra de Deus se aprofundam no continente africano. E isso não é apenas uma interpretação moderna ou uma leitura forçada, mas fatos inegáveis, sustentados pela história, geografia e espiritualidade. Já nas primeiras páginas do livro de Gênesis, quando Deus cria o Jardim do Éden, surge a imagem da África. Os 4 rios que alimentam o jardim paradisíaco, Pison, Guiom, Tigre e Eufrates, têm sua origem precisamente ali. É notável que um desses rios, o Guiom, segundo as Escrituras, circunda toda a terra de Cuxa, uma região africana conhecida hoje como parte do Sudão e da Etiópia. Isso não é uma simples coincidência, mas uma indicação direta de que a África, desde o início, foi uma terra abençoada, fértil, indissoluvelmente ligada à origem da humanidade e à vida espiritual. Ao falar do Egito, não nos referimos apenas às pragas egípcias, a Moisés e ao Faraó. Por séculos, o Egito serviu de palco para as maiores revelações espirituais do Antigo Testamento. Abraão esteve no Egito, José governou no Egito, Jacó encerrou sua jornada terrena no Egito. Moisés cresceu no palácio do faraó egípcio. E o mais surpreendente, quando o Messias nasceu, Jesus Cristo foi levado precisamente para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Não para a Grécia, nem para Roma, mas para a África. Como ignorar essa conexão sagrada? A África não é apenas um pano de fundo bíblico, mas um personagem espiritual ativo e vivo, guardando o início e, em muitos aspectos, protegendo a promessa divina. Quando voltamos nosso olhar para o povo de Cuxa, repetidamente mencionado na Bíblia, nos deparamos com Eimer, com a imagem de um povo forte, respeitado e até mesmo temido, guardado por Deus. No livro do profeta Sofonias 3:10, o Senhor proclama: de além dos rios da Etiópia, Cuxe, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Esta é uma clara indicação de um povo que, mesmo à distância, mantém a essência da verdadeira adoração. Não é apenas uma localização geográfica, mas uma identidade, uma origem. A Etiópia, por sua vez, apresenta-se como um símbolo de nobreza, beleza e honra. O Salmo 68, versículo 31, contém uma afirmação profética: príncipes virão do Egito, a Etiópia estenderá ansiosamente as suas mãos para Deus. Ao longo da história bíblica, a Etiópia foi reconhecida como uma terra de realeza, onde reis e rainhas possuíam sabedoria, espiritualidade e influência. A rainha de Sabá, que muitos estudiosos consideram etíope ou proveniente da região sul do atual Sudão, visitou Salomão, impressionada com sua sabedoria. No entanto, poucos mencionam que ela deixou sua marca em Israel. Segundo as tradições etíopes, da união dessas duas grandes personalidades surgiu uma linhagem que, por séculos, guardou a Arca da Aliança na Etiópia. Este é um dos maiores tesouros espirituais da história, oculto na periferia da narrativa convencional. Porque tudo isso foi esquecido, ignorado ou, pior ainda, deliberadamente removido da história. Por muitos séculos, as histórias bíblicas foram submetidas à influência eurocêntrica, o que levou à distorção das imagens dos personagens, cenários e significados espirituais das Escrituras Sagradas. O cristianismo europeu, desvinculado de suas raízes africanas e semitas, foi apresentado ao mundo como o único verdadeiro. Jesus apareceu como europeu, Moisés como branco e os reis africanos foram reduzidos a figuras simbólicas e insignificantes. Quaisquer menções a uma realeza espiritual e bíblica negra foram sistematicamente silenciadas ou reinterpretadas. No entanto, a verdade registrada nas entrelinhas da Escritura permanece intocada e aguarda seu momento para ser redescoberta. Isso é necessário não apenas para restaurar a justiça histórica, mas também para a cura e restauração da identidade espiritual de milhões de pessoas que desconhecem sua pertença a essa herança sagrada, a um povo escolhido por Deus, e não por homens. Nas páginas da Bíblia, eles aparecem como reis, sacerdotes, profetas e intercessores, mas o sistema insiste em retratá-los como personagens secundários ou inimigos.
Porque a maioria das escolas teológicas evita um estudo aprofundado de Cush, Etiópia, Egito e dos descendentes de Cam. Porque o nome de Simão de Cirene, um africano que ajudou Jesus a carregar a cruz, é raramente mencionado em sermões. Porque o eunuco etíope, convertido por Filipe, não é considerado um dos primeiros grandes missionários. A resposta é óbvia. Existe uma linhagem espiritual africana na Bíblia que é deliberadamente silenciada e ignorada. Chegou a hora de revelar essa verdade. Este despertar não é apenas intelectual, mas também espiritual. Quando se percebe que a África não foi apenas um cenário, mas um berço que acolheu, protegeu e sustentou a linhagem divina, tudo muda. Muda a fé, a identidade e a missão, porque essa revelação tem o poder de romper as cadeias mentais, espirituais e históricas que aprisionam milhões de pessoas. É importante notar que a palavra Cush, frequentemente encontrada na Bíblia, significa negro em hebraico. Isso não é uma metáfora, mas um fato. Deus incluiu nomes, territórios e povos negros em sua palavra como parte de seu plano divino, não como figurantes, mas como protagonistas. E essa presença tem não apenas um significado histórico, mas também profético. Sofonias 3 fala de um futuro, de um tempo em que adoradores da terra de Cush serão instrumentos nas mãos de Deus, trazendo verdadeira adoração ao Senhor. Isso não é apenas uma tradição, mas uma realidade viva, uma identidade que respira, um propósito e um chamado. Por que demoramos tanto para perceber isso? Quantas gerações foram privadas de sua verdadeira herança espiritual devido a uma interpretação superficial e distorcida da Escritura? Quantas pessoas se afastaram da fé, não encontrando o seu lugar nela? É por isso que é tão importante retornar às origens, ao chamado que Deus faz a cada um, para redescobrir seu lugar na história sagrada, que começa no Éden e inevitavelmente passa pela África. Vamos mergulhar na exploração da linhagem de Cam, uma figura cuja história foi distorcida e usada para justificar a injustiça. É preciso reavaliar as concepções estabelecidas sobre os textos bíblicos e o próprio papel neles. Cam, filho de Noé, conhecido pela construção da arca e pelo renascimento da humanidade após o dilúvio, juntamente com seus irmãos Sem e Jafé, tornou-se o progenitor de grandes nações. No entanto, a narrativa bíblica contém um episódio que, por séculos, foi manipulado, gerando consequências espirituais, sociais e políticas. No livro de Gênesis, capítulo 9, é narrado como Noé, embriagado pelo vinho, desnudou-se em sua tenda. Cam, ao ver isso, contou aos irmãos que, demonstrando respeito, cobriram o pai sem olhar para sua nudez. Ao acordar, Noé amaldiçoa não Cam, mas seu filho Canaã. Este momento tornou-se o ponto de partida para interpretações distorcidas, quando teólogos e colonizadores transformaram uma história familiar em justificativa para o racismo. Foi criada uma interpretação segundo a qual Cam foi amaldiçoado por Deus e seus descendentes, os africanos negros, foram condenados à escravidão e à inferioridade espiritual. No entanto, a Bíblia não contém uma palavra sobre a maldição de Cam ou de todo o povo negro. Noé amaldiçoa apenas um neto, Canaã, e não todos os descendentes africanos. Essa mentira serviu para justificar a escravidão, a colonização da África e a opressão dos povos negros sob o pretexto da fé. Isso levou a um profundo trauma espiritual entre os descendentes africanos, que cresceram com a convicção de sua inferioridade. Mas hoje é tempo de revelar a verdade bíblica sem distorções e filtros coloniais. Cam, segundo a Bíblia, é o pai de grandes nações. Cush, Etiópia, Mizraim, Egito, Put, Líbia e Canaã. Esses povos têm um enorme significado espiritual, cultural e histórico. A Etiópia é reverenciada nas profecias como um lugar de adoração a Deus. O Egito tornou-se o cenário de grandes milagres e revelações. E Canaã, apesar da maldição, foi prometida ao povo de Israel. Como uma terra amaldiçoada poderia se tornar a terra prometida. A linhagem de Cam não é amaldiçoada, mas desempenha um papel importante na história bíblica. É uma linhagem sagrada e poderosa que Deus usa repetidamente em seus planos. Pessoas dessa origem servem ao reino, são instrumentos da justiça divina e aceitam Jesus Cristo.
A distorção histórica da narrativa sobre os descendentes de Cam atingiu tais proporções que até mesmo líderes espirituais modernos evitam esse tema, preferindo ignorá-lo ou diminuir sua importância. Eles afirmam que é uma questão pertencente ao Antigo Testamento, mas como ignorar o fato de que um povo inteiro foi teologicamente marginalizado devido a uma interpretação errônea de um versículo? Agora está ocorrendo um processo de cura, restauração e reunificação. Compreender que Cam não foi amaldiçoado, mas usado por Deus para criar nações intimamente ligadas à história da salvação, muda tudo. As pessoas começam a se ver nas páginas da Bíblia, a se reconhecer em suas promessas e a perceber que essa é a sua história. Não é apenas uma correção teológica, é uma revolução espiritual. Os descendentes de Cam, especialmente os africanos, foram deliberadamente relegados à periferia da narrativa dominante, mas Deus nunca os excluiu de sua vontade. Eles sempre estiveram presentes em momentos-chave da história da salvação, do Éden ao Egito, passando pelos profetas e pelos primeiros cristãos, até os dias de hoje. Essa revelação precisa ser divulgada para libertar aqueles que ainda estão presos a uma teologia racista, que distorce a verdade para manter o poder e o domínio. Isso não é apenas um estudo bíblico, é um ato de justiça espiritual do qual todos podem participar. A seguir mergulharemos em uma das histórias mais enigmáticas e espiritualmente ricas da Bíblia, o encontro de Salomão e da Rainha de Sabá. Este episódio não é apenas fascinante por sua simbologia, mas também revela importantes aspectos da linhagem africana que tentaram apagar da narrativa bíblica. Não se trata apenas de uma visita diplomática, mas do início de uma linhagem sagrada de Salomão na Etiópia, que possui consequências espirituais muito mais profundas do que se costuma pensar. Segundo a Bíblia, a Rainha de Sabá, tendo ouvido falar da sabedoria e glória do rei Salomão, viajou a Jerusalém com uma rica comitiva, trazendo ouro, pedras preciosas e especiarias. No entanto, poucos percebem o peso espiritual e profético dessa visita. A Rainha de Sabá era uma governante negra, sábia e poderosa de um reino africano, provavelmente a Etiópia moderna ou o sul da Arábia, que reconheceu em Salomão não apenas um rei, mas um homem ungido por Deus. O encontro de Salomão e da Rainha de Sabá não foi apenas um evento político ou cerimonial, mas uma união espiritual. A rainha ficou impressionada com o templo, os servos, a organização e a sabedoria de Salomão, reconhecendo que o que viu superava tudo o que ouvira e que o Deus de Israel era digno de honra. Essa troca espiritual marcou o início de algo maior. É aqui que começa uma parte da história que muitos ignoram, mas que é crucial. Segundo a antiga tradição etíope, registrada no livro sagrado Quebra Nagast, o encontro fatídico do rei Salomão e da rainha de Sabá foi marcado pelo nascimento de um filho, chamado Menelik. O destino desse descendente foi preordenado. Tendo crescido na Etiópia, Menelik viajou a Jerusalém para conhecer seu pai e tocar na herança espiritual de seus antepassados. Salomão, reconhecendo nele seu sangue, concedeu-lhe honras, declarou o seu herdeiro e o abençoou para grandes feitos. Ao retornar à Etiópia, Menelik não levava consigo apenas um tesouro de conhecimentos, mas também a maior das relíquias, a Arca da Aliança. A mesma arca que simbolizava a presença de Deus entre o povo escolhido de Israel, guardando as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná celestial. A tradição afirma que foi Menelik quem levou essa relíquia para a terra africana. Os cristãos etíopes veneram a tradição de que a Arca da Aliança ainda hoje está guardada na cidade de Aksum, sob a vigilância constante de monges que dedicaram suas vidas ao serviço da relíquia. Eles permanecem inseparáveis da arca, protegendo-a de olhares indiscretos. Apesar da ausência de uma descrição detalhada desses eventos nas escrituras canônicas, essa informação não pode ser descartada como mero folclore. Ela é sustentada por séculos de história, fé, cultura e evidências indiretas. E, o que é mais importante, ela eleva o papel da Etiópia, apresentando-a não como uma remota periferia da fé, mas como guardiã de um dos mais poderosos símbolos da presença divina. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para Roma, Constantinopla ou Jerusalém, a África já estava iluminada pela revelação divina, sentiu a presença do Altíssimo,
e tornou-se guardiã da continuidade da promessa. Este momento exige atenção especial. A linhagem de Salomão através de Menelik não apenas deu origem a uma dinastia de reis etíopes, mas também, por séculos, foi considerada uma continuação do reinado espiritual de Deus. Os imperadores etíopes, que se consideravam descendentes diretos de Salomão e da rainha de Sabá, não apenas carregavam um título simbólico, mas também sentiam um chamado espiritual, conscientes de sua identidade bíblica, hereditária e profética. É notável que a monarquia etíope tenha durado até 1974. Por milénios, essa linhagem permaneceu fiel aos seus ideais e até o último imperador, Haile Selassie, confirmou sua origem salomônica, baseando-se nessa antiga história. É surpreendente como essa informação foi silenciada e rejeitada por muitos círculos cristãos ocidentais por tanto tempo. Enquanto o cristianismo europeu parecia distante e frio, na África florescia uma dinastia viva, governando o país com base em princípios bíblicos, reconhecendo sua identidade na Palavra de Deus e preservando a memória da presença divina entre seu povo. Esse fato não pode ser ignorado, precisa ser reconhecido, pois não se trata apenas de reis e rainhas, mas da preservação da identidade de um povo inteiro, marcado pelo selo da promessa. Se a Arca da Aliança realmente está na Etiópia e se a linhagem dos governantes etíopes é real, isso abre novas perspectivas sobre o papel da África na história moderna. Isso testemunha a fidelidade de Deus, que preservou o que Ele começou. Apesar da opressão, colonização e tentativas de apagamento histórico, a fé africana permaneceu intocada, viva e conectada à fonte primária. A África não está apenas presente nas páginas da Bíblia, ela é guardiã da continuidade da promessa. O sangue da aliança, a sabedoria dos reis, a pureza da adoração, a coragem dos profetas, tudo isso pulsa nas veias da história africana. Para compreender profundamente o plano de Deus para a humanidade, é preciso voltar os olhos para a Etiópia, para a linhagem de Cam, para a rainha de Sabá e para o legado que vive até hoje. E até hoje nos deparamos com os ecos dessa história. Agora voltaremos nosso olhar para um dos episódios mais emblemáticos e, ao mesmo tempo, negligenciados das Escrituras Sagradas, a história de Moisés e da Etiópe. Este momento conciso, registrado em apenas algumas linhas do livro de Números, encerra uma poderosa mensagem espiritual que destrói fundamentalmente os preconceitos raciais que por séculos tentaram infiltrar-se até mesmo na fé cristã. Aqui se manifesta em toda a sua plenitude a verdade de que a parcialidade não é apenas um problema social, mas uma profunda doença espiritual que provoca a ira do próprio Criador. A Bíblia não deixa margem para ambiguidade. No capítulo 12 do livro de Números está claro que Moisés tomou por esposa uma etíope, uma cuxita, como diz o texto hebraico original. Já este fato por si só é suficiente para refutar uma infinidade de concepções distorcidas que se formaram ao longo do tempo. Moisés, o líder divinamente escolhido, o homem que falou com o Altíssimo face a face, o libertador do povo judeu, era casado com uma mulher africana negra. Isso não é fruto de interpretação, mas um fato bíblico inegável. Ele está presente no texto de forma clara e inequívoca, mas frequentemente é silenciado nos púlpitos das igrejas, nos seminários e nos círculos teológicos. Mas a história não termina aqui. Quando Arão e Miriam, irmão e irmã de Moisés, souberam de seu casamento, foram tomados de indignação. E é aqui que se desenrola um verdadeiro drama espiritual. Eles não expressaram condenação direta sobre a cor da pele da esposa de Moisés, mas a reação deles revela um problema mais profundo: a rejeição da união de Moisés com uma mulher africana. Eles se esconderam atrás de argumentos espirituais, questionando: será que o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Ele não falou também por meio de nós? No entanto, o contexto aponta claramente para os verdadeiros motivos. O que os incomodava era a escolha de Moisés por sua esposa. E é aqui que o texto bíblico revela sua beleza, e o Senhor ouviu. O próprio Deus intervém na situação. Os eventos subsequentes são cheios de simbolismo. Deus convoca os três à tenda do encontro. Ele desce na coluna de nuvem, coloca Moisés de um lado e Arão e Miriam do outro, e os repreende.
Ele os lembra que se aos profetas ele se revela em sonhos e visões, com Moisés ele fala face a face e questiona por que eles não temeram falar mal de seu servo. A punição segue imediatamente. Miriam é atingida pela lepra. Um detalhe importante: a lepra a torna branca como a neve. A Bíblia não apenas pune, ela estabelece uma analogia marcante. Miriam, que zombava da Etíope, é atingida por uma doença que a torna pálida, rejeitada, impura, enquanto a mulher que ela condenava permanece imaculada, honrada, protegida pela escolha divina. Esta é uma mensagem clara de que o preconceito racial é abominável aos olhos de Deus e, mais ainda, que Ele honra, protege e valoriza a diversidade étnica em sua criação. Esta passagem, apesar de sua brevidade, desfere um golpe esmagador na lógica racista construída ao longo dos séculos. Enquanto muitos tentaram branquear a narrativa bíblica, aqui Deus defende o casamento entre Moisés, um judeu, e uma mulher africana. E não apenas defende, mas também pune aqueles que ousam contestá-lo. Isso nos leva a uma pergunta pertinente: se Deus não tem preconceito contra uniões interraciais, por que tantas igrejas, pastores e líderes religiosos continuam a apoiar visões racistas, elitistas e segregacionistas da fé? Por que os casamentos interraciais ainda causam apreensão em muitas comunidades cristãs? Em que comunidades surgiram tais preconceitos? A resposta reside em uma teologia distorcida, que cresceu em solo colonial e foi moldada por ambições políticas e não por iluminação espiritual. No entanto, ao retornar à Bíblia com um olhar imparcial, pode-se ver que Deus sempre valorizou a diversidade, chamando diferentes povos e unindo-os em um único plano de salvação. Como exemplo, podemos citar o casamento de Moisés, que não apenas libertou Israel, mas também, por meio de sua união, quebrou tabus que ainda persistem nos corações de muitas pessoas. O nome Moisés, derivado da palavra hebraica que significa tirado das águas, simboliza salvação, transição e transformação. Nesse nome, há uma profunda conexão espiritual com a ideia de unir diferentes culturas e povos. Moisés, ao se unir a uma mulher de origem africana, une simbolicamente dois mundos. Ele representa o libertador e ela, a realeza africana. Juntos, eles simbolizam a reconciliação de povos que, segundo o plano de Deus, nunca deveriam ter sido separados. Essa união muda completamente a percepção da fé. Se reconhecermos que o racismo é incompatível com o Evangelho desde os tempos do Antigo Testamento, é necessário reavaliar a prática da fé e condenar corajosamente quaisquer doutrinas que usem a Bíblia para justificar a exclusão, a supremacia racial ou a segregação espiritual. A Bíblia não é um livro de supremacia, mas um livro de salvação, reunificação e restauração. A história de Moisés e da mulher etíope serve como um sinal de que os céus veem o mundo de forma diferente dos homens. Onde o homem vê diferenças, Deus vê propósito. Onde o homem ergue barreiras, Deus constrói alianças. E onde o homem semeia preconceitos, Deus executa o julgamento. Se Moisés, o homem mais próximo de Deus no Antigo Testamento, uniu-se a uma mulher africana e Deus aprovou essa união, quantas outras verdades permaneceram despercebidas devido a ensinamentos distorcidos? Quantas revelações estão bem diante dos olhos, mas permanecem invisíveis devido a um pensamento limitado e preconceituoso? Chegou a hora de libertar a mente, permitir que a palavra fale mais alto que as tradições e deixar o Espírito guiar além da interpretação literal. Deus está levantando uma geração que restaurará as verdades ocultas, libertará mentes cativas e, como Moisés, quebrará os tabus que aprisionam a humanidade. A seguir, vale a pena considerar um dos aspectos mais silenciados, mas significativos da história cristã, a presença de pessoas negras entre os apóstolos e os primeiros cristãos. Este tema pode parecer inesperado para aqueles acostumados a uma visão eurocêntrica do Evangelho, que ignora ou apaga as figuras africanas que estiveram ao lado dos apóstolos desde o início da propagação do cristianismo. Esta informação não é uma nova doutrina, mas sim fatos que sempre estiveram na Bíblia, mas foram intencionalmente ignorados ou mantidos na sombra.
Voltemos nosso olhar para a história a fim de desvendar aspectos frequentemente negligenciados. Comecemos com Simão de Cirene, cujo nome é provavelmente familiar a muitos pelos relatos da crucificação de Jesus. No entanto, quem ele realmente era? Simão não era um judeu de Jerusalém. Ele era originário de Cirene, uma cidade localizada no território da atual Líbia, no norte da África. O Evangelho relata que quando Jesus, exausto e ferido pelos soldados romanos, caminhava para o Gólgota, os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz. Este ato possui um profundo significado espiritual. De todos os presentes naquele momento, foi a um africano que coube a honra de tocar a cruz do Messias. Isso não foi uma coincidência, mas sim um sinal divino, gravado no momento mais crucial da história da salvação. Enquanto muitos discípulos fugiram e outros observavam de longe, um homem negro, um africano, compartilhou o sofrimento e o triunfo de Cristo. Ele não apenas carregou a cruz, mas entrou para a história da redenção. Sua presença não é apenas um detalhe insignificante, mas uma afirmação espiritual, confirmando que o povo africano sempre ocupou um lugar central no plano de Deus. A Bíblia continua a nos surpreender. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é descrito o encontro do evangelista Filipe com um eunuco etíope. Este homem era um alto funcionário tesoureiro da rainha Candace, soberana da Etiópia. O africano de pele escura havia chegado a Jerusalém para adorar a Deus, o que atesta a profunda fé e reverência ao Deus de Israel entre os povos africanos, muito antes da chegada dos missionários europeus. Filipe o encontrou lendo o livro do profeta Isaías, mas sem compreender seu significado. Nesse momento, por ordem do Espírito Santo, Filipe se aproximou dele. O africano perguntou: "De quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa?" E então Filipe lhe anunciou as boas novas sobre Jesus. A mensagem foi tão poderosa e transformadora que o etíope, ao ver a água, perguntou: "O que me impede de ser batizado?" E foi imediatamente batizado. O mais surpreendente aconteceu depois. Filipe desapareceu, levado pelo Espírito, e o eunuco seguiu seu caminho, cheio de alegria. Este homem retornou à Etiópia com a mensagem do Evangelho, com as profecias de Isaías iluminadas pelo nome de Jesus e com uma fé viva no coração. Isso significa que a África recebeu o Evangelho antes de muitos povos que hoje são considerados o berço do cristianismo. Isso refuta completamente a ideia de que o cristianismo chegou à África apenas com os europeus. Os africanos receberam as boas novas diretamente de um dos apóstolos. Esses dois episódios, Simão de Cirene e o eunuco etíope, não são exceções acidentais, mas sim exemplos de uma verdade mais profunda. A África não desempenhou apenas um papel secundário no cristianismo primitivo, mas foi um dos principais protagonistas, receptora direta da revelação e disseminadora da fé em Jesus Cristo. No capítulo 13 de Atos encontramos outra confirmação dessa verdade. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, entre os quais Simeão, chamado Níger, que em latim significa negro, e Lúcio de Cirene. Na história da igreja primitiva é impossível não notar a presença de africanos, pessoas de pele escura, que ocupavam posições de liderança. Antioquia, a cidade onde os seguidores de Cristo foram pela primeira vez chamados de cristãos, tinha homens negros em sua liderança. Este fato de enorme significado é frequentemente negligenciado, o que muda radicalmente nossa compreensão da igreja primitiva. Surge a pergunta: por que essas verdades históricas foram relegadas ao esquecimento? Por que essas figuras-chave se transformaram em personagens sem rosto em sermões e encenações religiosas? A resposta reside no fato de que a presença de pessoas negras foi historicamente silenciada. Mas hoje a verdade vem à tona, e seu brilho é impossível de apagar. Simão de Cirene, o etíope, Simeão Níger, Lúcio de Cirene. Esses nomes africanos atestam que a África sempre ocupou um lugar importante no plano de Deus. Desde o Antigo Testamento até o nascimento do cristianismo, pessoas negras desempenharam um papel espiritual ativo, não apenas como ouvintes, mas como participantes do movimento e da missão.
A Bíblia apresenta o cristianismo como multicolorido, miscigenado e verdadeiramente inclusivo, onde o Espírito Santo não faz distinção de origem, cor da pele ou cultura. Se você está refletindo sobre isso agora, significa que, no fundo, sente uma conexão com essa verdade, uma necessidade de reunificação, de restauração da identidade e de uma consciência espiritual do seu lugar na história. Esta verdade liberta, devolvendo-lhe o que sempre lhe pertenceu por direito, reconhecendo a herança sagrada da África. Neste momento abordaremos um dos temas mais debatidos na história bíblica: a possível conexão da linhagem de Davi com tribos semitas africanas. Este tema permaneceu por muito tempo à sombra de debates teológicos e preconceitos históricos. Mas agora, com reverência e discernimento espiritual, exploraremos essa linhagem que possui imensa importância para a fé cristã. Veremos quão próxima a ascendência africana está da promessa messiânica. Davi, um rei segundo o coração de Deus, foi escolhido para que de sua descendência viesse o Messias, Jesus. Isso ressalta a importância de sua origem. No entanto, poucos estudam cuidadosamente as raízes de Davi, os povos dos quais ele se originou e os fluxos migratórios que moldaram a antiga cultura israelita. É aqui que encontramos vestígios de conexões africanas dentro da linhagem real de Israel. Para entender isso, é preciso recorrer a Judá, pai de Perez, um ancestral direto de Davi. Judá teve filhos com Tamar, que não era israelita de origem. Tamar, uma mulher corajosa e determinada, Stanã, está incluída na genealogia de Cristo, o que é enfatizado no Evangelho de Mateus. Este é mais um exemplo de como Deus usa linhagens mistas e povos de fora de Israel para cumprir seu plano. Assim, a linhagem de Judá contém originalmente elementos culturais e possivelmente étnicos. A presença de tribos semitas no Oriente Médio historicamente se entrelaçou com povos africanos. Laços comerciais, casamentos dinásticos e a proximidade geográfica entre Canaã, Egito, Cuxa e outras regiões da África contribuíram para a miscigenação cultural e sanguínea. Os judeus não existiam em isolamento. Eles migraram, casaram-se com mulheres de outros povos, tiveram descendência de egípcias, cuxitas e moabitas. Davi foi um produto dessa realidade. Entre os companheiros de Davi havia estrangeiros vindos de outras terras. Suas conexões com os filisteus atestam respeito e alianças com culturas fora do ambiente judaico. Isso levanta questões sobre possíveis omissões ou simplificações na história oficial de sua linhagem. Um ponto crucial está ligado a Salomão, filho de Davi. Sua união com a rainha de Sabá gerou uma dinastia etíope, considerada legítima herdeira de Davi. Se essa genealogia é legítima e sustentada por séculos de tradição, fé e Estado, então existe uma ligação direta entre Davi e a África, baseada em parentesco sanguíneo e aliança. Essa miscigenação tem implicações espirituais, mostrando que o plano de Deus não se restringe à exclusividade étnica ou geográfica. A presença de mulheres estrangeiras, homens de outros povos e uniões interculturais na genealogia de Davi e, portanto, na genealogia de Cristo, é um argumento espiritual contra o racismo religioso. Deus escolhe por propósito e não por pureza étnica, construindo sua promessa sobre pontes e não sobre muros. O reconhecimento das raízes africanas de Davi e da possível miscigenação de traços semitas e africanos em Jesus subverte a imagem eurocêntrica de Cristo. Isso destrói ídolos e concede liberdade, devolvendo aos negros o direito de se verem na história sagrada e de se reconhecerem nas promessas. A conexão espiritual com Davi ressignifica a identidade, apontando que o reinado de Deus não reside na aparência, mas na unção. O trono de Davi pode estar ligado a partes marginalizadas, mas intrínsecas da história. Imagina o impacto que tal ressignificação teria nas igrejas contemporâneas. Imagina a força de uma nova geração, consciente de que o rei Davi muito bem poderia ter traços africanos. A compreensão de que a grandeza espiritual pode se manifestar também na aparência de representantes de povos de pele escura de civilizações antigas, cujos rastros foram intencionalmente apagados, mas não desapareceram sem deixar vestígios, é capaz de transformar a fé,
curar feridas profundas e derrubar estruturas de dominação estabelecidas. Por isso, é necessário falar abertamente e com coragem sobre isso, e mais ainda disseminar esta revelação, pois ela possui raízes bíblicas, profundidade espiritual e poder restaurador. Não se trata de inventar algo novo, mas sim de conectar elementos dispersos, examinar cuidadosamente os detalhes e retornar às Sagradas Escrituras, sem os preconceitos impostos pela tradição europeia, para que a verdade ressoe em alto e bom som. Resta uma questão em aberto. Devemos entender isso literalmente como uma indicação de genealogia e parentesco sanguíneo? Ou se trata de algo mais amplo, abrangente, ligado não tanto à origem étnica, mas ao propósito? É aqui que a palavra de Deus atua como um espelho, refletindo não apenas os rostos e nomes do passado, mas também as realidades do presente. Pois o povo eleito mencionado, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, não se restringe mais à tribo de Judá ou aos descendentes de Israel no sentido físico. O apóstolo Pedro se dirige a um povo disperso, entre os quais havia muitos gentios que não possuíam raízes judaicas diretas, e no entanto os chama de geração eleita. Como isso é possível? A questão é que o chamado de Deus transcende o parentesco sanguíneo e se dirige ao espírito. A pertença à linhagem espiritual é determinada não pelo local de nascimento, mas por quem chamou a pessoa, por seu renascimento espiritual. Com a vinda de Cristo, que abriu as portas da salvação para todos os crentes, o conceito de geração eleita, de povo escolhido, adquiriu um significado mais amplo. No entanto, isso não aboliu o papel das conexões de linhagem, mas apenas aprofundou sua compreensão. Agora, além da origem física, existe também uma origem profética, baseada na fé, no propósito e na transformação espiritual. E este é o ponto-chave. Quando a Bíblia fala de geração, ela frequentemente nos oferece uma visão espiritual, apontando para padrões, arquétipos, promessas e legados que são ativados não pelo sangue, mas pela aliança com Deus. Isso significa que mesmo aquele que não possui raízes judaicas e não pertence ao povo eleito por padrões humanos, pode se tornar herdeiro das promessas eternas, simplesmente carregando em si o espírito do Deus vivo. Ao mesmo tempo, não se pode cair no outro extremo, espiritualizando tudo a ponto de apagar a identidade dos povos historicamente usados por Deus. Em círculos teológicos onde o pensamento europeu predomina, frequentemente se afirma que a geração eleita é apenas um conceito abstrato, sem relação com a cor da pele, origem ou história. Mas isso também é um tipo de apagamento, pois, como a história demonstra, africanos negros e semitas desempenharam um papel importante na formação da história bíblica. Portanto, ao afirmar que o povo eleito é também um símbolo de chamado espiritual, não negamos o valor da herança física, mas, ao contrário, reconhecemos que Deus transcende seus limites, não excluindo ninguém. Ao exaltar Israel, Deus o tornou um modelo, um espelho, um sinal e uma ponte. E agora, neste tempo profético, Ele está levantando outros povos de diversas origens para que espalhem esse modelo. O povo africano é guardião de uma herança espiritual que transcende as crônicas históricas. Em sua memória estão registrados episódios de resistência, fé inabalável e alianças que resistiram às provações da escravidão, do colonialismo e da discriminação racial. Quando os representantes deste povo reconhecem sua força, eles compreendem que pertencem a uma geração eleita, não por indicação de alguém, mas por um chamado do Espírito. A Bíblia se apresenta não apenas como um registro genealógico, mas como um mapa espiritual, onde cada nome, tribo e povo tem um significado profético. Ao ler sobre Judá, Efraim, Cuxa ou Davi, vemos não apenas uma história alheia, mas um reflexo de nós mesmos em um contexto espiritual. As palavras de Pedro sobre um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real, falam de uma identidade conquistada pelo sangue do Cordeiro e não herdada por laços sanguíneos. Isso nos leva a uma questão importante. Quem hoje é o portador dessa herança espiritual? Quem assume uma posição firme, vive como filho da promessa, aceita o chamado para ser luz na escuridão e representa o reino de Deus em qualquer lugar. Não se trata apenas de genética, mas também do selo de fidelidade, obediência e devoção.
São aqueles que aceitam a missão de ser diferentes, não por orgulho, mas por vocação. Ser parte da geração eleita significa carregar a responsabilidade de manifestar o celestial na terra, seguir o exemplo de Cristo e refletir a glória de Deus, mesmo diante da injustiça. Isso também significa romper com sistemas religiosos que apoiam a exclusão e a opressão, pois os portadores de uma origem espiritual não aceitam o racismo, a mentira e o abuso de poder, mas se opõem ao sistema, como fizeram os profetas e Jesus. Este chamado é dirigido a muitos que leem estas linhas. Vocês são portadores de uma linhagem que transcende o visível. Sua árvore genealógica pode guardar histórias de dor, injustiça e abandono, mas sua árvore espiritual está enxertada na promessa, redimida pela cruz e ativada pelo Espírito. Vocês são parte de uma geração que restaura o que foi perdido não apenas nos livros de história, mas também no espírito da Igreja. Não se trata de teoria, mas da identidade de um povo que se levanta com consciência, verdade e a autoridade de filhos e filhas, que compreenderam que a Bíblia não é uma vitrine de heróis inatingíveis, mas um espelho que reflete nossa verdadeira essência. Sacerdotes, reis e santos, chamados a governar com justiça e misericórdia. É necessário afirmar, proclamar e profetizar sobre essa identidade. Por muito tempo, nos foi incutido que éramos indignos, secundários e não fazíamos parte do todo. Mas agora o Espírito revela o que estava oculto. A geração eleita não tem uma única aparência, mas tem um propósito, e está renascendo para manifestar o reino de Deus como nunca antes. Isso nos leva a uma das questões mais delicadas e pungentes, o apagamento histórico e o racismo religioso que permearam a fé cristã e moldaram por séculos nossa percepção ou rejeição da verdadeira identidade dos personagens bíblicos. A discórdia espiritual que desune as pessoas não surgiu por acaso. Ela foi cuidadosamente planejada, mantida e intensificada ao longo de muitas gerações. Por trás disso, havia forças cujos interesses estão longe do reino de Deus, buscando poder, dominação e controle sobre os corpos, mentes e almas das pessoas. Chegou a hora de resistir a essas forças. O que se apresenta diante de nossos olhos quando voltamos a atenção para a imaginação coletiva cristã. Imagens de Jesus com olhos azuis celeste, pele clara e cabelos lisos, um Moisés com traços europeus, um Davi que facilmente poderia ser confundido com um príncipe escandinavo. Maria, a mãe de Jesus, é invariavelmente retratada como uma mulher de pele branca, quase etérea. Que impacto essas imagens causam? Elas geram um profundo sentimento de alienação nos corações e mentes de milhões de pessoas de pele escura, que cresceram sem ver sua identidade refletida nas páginas da Bíblia. E não se trata de a Bíblia os omitir, mas sim de como ela foi apresentada, narrada, ilustrada e vivenciada, filtrada pelo prisma de um sistema de supremacia racial disfarçado de graça. Esse processo de apropriação de personagens bíblicos tem um nome: apagamento histórico. É uma distorção visual, simbólica e teológica que ocorreu ao longo dos séculos com o objetivo de afirmar a ideia de que o sagrado está exclusivamente ligado à cultura europeia. E isso não apenas distorceu a verdade, mas também causou um profundo trauma espiritual. Imagine uma criança negra, criada na igreja, que vê todos os heróis bíblicos com características diferentes das suas. Ela vê um céu povoado por rostos que não se parecem com o seu povo. E mesmo sem perceber ela internaliza que sua cor de pele, sua origem, seus ancestrais são incompatíveis com a santidade. E onde estava a teologia durante esse processo? Na maior parte, ela permaneceu em silêncio. Silenciou quando poderia ter falado. Silenciou quando deveria ter ensinado. Silenciou diante da manipulação de imagens sagradas. Silenciou diante das distorções racistas que usaram a Bíblia para justificar a escravidão, a colonização e a opressão. Grande parte da teologia ocidental dominante ou demonstrou covardia ou compactuou com o sistema. Permitiu assim que as verdades sobre a presença africana na Bíblia fossem silenciadas, deixadas de lado ou até ridicularizadas como exagero. Mas agora, neste tempo profético em que vivemos, o Espírito reacende uma chama que nunca se apagou completamente.
A chama da verdade, a chama da identidade, a chama da reunificação espiritual. E essa reunificação começa quando encontramos a coragem de reconhecer que a história que nos foi contada era incompleta, distorcida e manipulada. Quando admitimos que pessoas negras foram intencionalmente apagadas da narrativa sagrada, não por sua ausência, mas como resultado de uma estratégia deliberada. A cor dos personagens bíblicos foi sistematicamente distorcida devido à necessidade de dominação visual e simbólica. Não se trata apenas de como Jesus foi retratado. É o que essa imagem simboliza, pois ao mudar a percepção de Jesus, você muda a percepção que as pessoas têm de Deus. E isso tem consequências devastadoras. Quando você associa a divindade à branquitude, você subconscientemente associa a santidade a uma etnia específica e toda a teologia começa a girar em torno dessa mentira visual. Mas a Bíblia, ao se dirigir aos espiritualmente despertos, revela outra realidade. Ela fala de Cuxê, Egito, Etiópia. Mostra reis africanos, profetas negros, líderes espirituais não israelitas que foram usados por Deus. E o próprio Jesus, nascido no Oriente Médio, filho de uma linhagem que passou pelo Egito, crescido em uma região de intensa mistura racial, em nada se assemelha às imagens eurocêntricas que nos foram impostas. Essa verdade precisa ser restaurada não com beligerância, mas com justiça espiritual. Como superar a profunda divisão resultante de séculos de discriminação religiosa? O caminho para a cura reside no diálogo aberto e na exposição da injustiça. É preciso criar um espaço onde afro-americanos, latinos, povos indígenas e outros grupos historicamente excluídos do discurso religioso possam se ver nas narrativas bíblicas não como personagens secundários, mas como protagonistas, portadores de uma herança espiritual e de uma conexão com o divino que independe da aprovação de qualquer sistema religioso. A transformação começa com a ressignificação dos dogmas religiosos. Pastores devem ter a coragem de reconhecer a falibilidade de ensinamentos anteriores e professores de teologia devem estar cientes dos aspectos negligenciados. Artistas, agentes culturais e criadores de conteúdo são chamados a apresentar as histórias bíblicas com uma pluralidade racial e cultural, refletindo a verdadeira diversidade que sempre foi inerente ao reino de Deus. Pois o reino de Deus não é um mundo monocromático, mas um caleidoscópio de culturas e tradições, e nisso reside sua grandeza. Este processo possui não apenas uma dimensão externa, mas também uma profunda dimensão interna. Cada afro-americano que reconecta com sua identidade espiritual liberta-se das amarras da inferioridade e da opressão teológica. Quando uma pessoa reconhece sua significância na história da salvação, quando sua cor de pele e afiliação cultural são acolhidas na presença de Deus, isso exerce um poderoso impacto transformador. Portanto, é crucial continuar compartilhando essas revelações e transmitindo-as às próximas gerações. A verdade liberta, e quando a verdade espiritual se une à verdade histórica, nasce uma geração que não está disposta a compactuar com a mentira.